mais um debate, né? Trazendo o sociólogo e ativista intersexo, Amiel Vieira. A Miel também é doutorando na área de ciências sociais e pesquisa justamente as questões intersexo. Vai trazer a fala dele. Seja bem-vinda, Miel. Obrigado, Thaís. Olá a todos. Hoje é um dia muito importante, nós estamos falando sobre intersexualidade e o quanto que é importante nós observarmos a pessoa intersexo, o direito humano intersexo, o direito reprodutivo intersexo, né? E aí eu vou contar um pouquinho da minha história, porque há 38 anos eu vivo a história da intersexualidade na pele, porque quando eu nasci em 1982, identificaram o meu corpo como um corpo que tinha uma genitália ambígua e, além disso, perceberam que eu também tinha um problema na uretra, né? Chamava hipospágia, e os médicos olharam aquilo e vários exames foram feitos durante pelo menos 7 meses. E os meus pais, eles eram vindos da Bahia para São Paulo, e quando chegaram aqui em São Paulo, não sabiam muito bem o que fazer com uma criança intersexo que nunca tinha visto essa palavra, nunca tinha visto em uma história, né, sobre isso. O que se ouvia falar muito era a palavra antiga, que era hermafrodita, mas ao mesmo tempo não se sabia o que era em realidade, o que era a intersexualidade. E os médicos conversaram com os meus pais, disseram que eu tinha esses problemas todos e que para resolver a situação só poderia resolver fazendo uma cirurgia. E a cirurgia que foi feita era uma gonadotectomia, né, que o Dr. Magnus acabou de falar, né, tiraram todo o meu sistema reprodutor masculino e instruíram, né, os meus pais para que pudessem me criar no feminino, não contar a história para mim. Além disso, quando eu chegasse aos 12 anos, pela previsão deles, eu faria uma nova cirurgia para finalizar a parte cirúrgica que foi feita no começo, lá aos 7 meses. E eu comecei a hormonizar para o feminino a partir dos 10 anos de idade. No início eu sabia que eram umas vitaminas, porque eu precisava crescer, eu era uma menina muito pequena, até os 15 anos mais ou menos eu pesava 32 quilos e tinha acho que 1,40 m por aí. E naquela época a hormonização veio como uma ajuda, né, para que eu crescesse, espichasse. E quando eu comecei a tomar os hormônios, eles me deram uma nova carga de hormônios a partir dos 15 anos, para que acelerasse o meu crescimento. E aí eu tomei durante 33 anos esses hormônios, né? E aos 12 anos era esperada a tal da cirurgia que eu achava que me faria realmente uma mulher. Pois bem, porque foi me instruído isso, né? Foi me dito que a cirurgia me deixaria uma mulher na sua perfeição. E era uma cirurgia que eu fiz só aos 20 anos, porque aos 12 anos o Hospital das Clínicas só tinha na ginecologia só tinha um quarto
para adolescentes. E quando se fala em intersexualidade, o Hospital das Clínicas, na época, era uma grande referência. Então, tinha gente do Brasil inteiro. Inclusive, a menina que se internou comigo, era uma menina que veio de Roraima, né? Então, só para você ver a situação, como era, assim, o Hospital das Clínicas tinha uma referência, assim como o Hospital São Paulo. E aí eu fiz a vaginoplastia, né? E eu achava que com aquela cirurgia estaria tudo correto. O que eu sabia durante a adolescência era que eu era uma menina que não tinha muito jeito de lidar com as coisas, mas que ao mesmo tempo eu podia me inteirar no feminino cada vez mais se eu fizesse a minha parte. E a minha parte era usar vestido, usar brinco, usar tudo que fosse os adereços do feminino para que me deixasse realmente como uma mulher. Bom, 6 meses depois da cirurgia, que eu achava que isso ia dar tudo certo, ao contrário, não deu. E durante a vida toda, eu caminhei pelo segredo e pelo silêncio. Ou seja, os meus pais nunca me disseram da história e eles nunca abriram a vida para mim, dizendo: olha, você foi operado aos 7 meses, blá, 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 blá. E por causa do segredo, do silêncio, eu só fui descobrir isso aos 33 anos. E por um acaso, porque nessa época eu estava fazendo mestrado na Federal do ABC, eu fazia ciências humanas e sociais, e aí eu precisava levar alguns documentos. No meio dos documentos, eu achei uma carta que foi enviada para minha mãe em 1996, quando eu tinha 14 anos, e aquela carta dizia que eu tinha insensibilidade androgênica. Vamos dizer assim, que seria as minhas células do corpo, elas não recebem muito bem a testosterona e isso impediu a minha formação genital, né? E nesse momento que eu descubro isso, eu começo a investigar e eu vou pedir o meu prontuário, né? E quase um ano depois, eu descubro que eu fui operado aos 7 meses, que eu tinha na parte genética cromossomo XY, e nunca foi falado isso para minha família e nem para mim. E aí eu começo a fazer um trajeto de começar a redescobrir a mim mesmo e ao mesmo tempo entrar em contato com a intersexualidade, né? Com pessoas que tinham no Facebook, que falavam sobre isso, a página da visibilidade do sexo, a comunidade que foi criada na época, e logo depois a Abra. Essa história toda é para falar o seguinte: a gente ainda está falando de histórias que caminham pelo segredo, pelo silêncio, que é aquela história do protocolo Money. Ou seja, você não conta para ninguém o que aconteceu, não conta para a criança, ela não sabe, ela é submetida a essa cirurgia, e aí? A criança, na cabeça dos médicos, vai crescer sem problemas psicológicos. Mal sabia eles que eu tinha grandes problemas psicológicos, que eu não encontrava em mim mesmo. E só agora eu posso dizer que há pelo menos 5 anos eu começo a me encontrar e a me entender. Abra isso. É caminho para as pessoas se encontrarem, pessoas intersexos começarem a descobrir outras pessoas como elas e se entenderem e caminharem uma redescoberta com outros. E a gente está falando que não é só de pessoas.
A gente está falando de pessoas que pesquisam isso, pessoas que trabalham com intersexualidade, como o doutor Mário, a doutora Dália, que fazem um acordo conosco. Olha, eu quero falar sobre a intersexualidade, vocês precisam entender o que é, etc. Não há segredo, não há silêncio. A gente está falando aqui numa realidade. E a gente está falando de uma realidade que está cada dia mais palpável para todos nós. E eu acho que é o mais importante é tornar a história intersexo cada vez mais fora da invisibilidade para a visibilidade, para que a gente entenda que na pesquisa que eu estou fazendo, por exemplo, o quanto de casos, de histórias que eu escuto e vejo, né, em vários artigos, o quanto que o segredo do silêncio caminha. A gente precisa parar com isso. E é para isso que coisas como esse existem, para falar sobre a intersexualidade, no que ela pode e no que ela faz, e como que essas pessoas podem pensar para além do segredo, do silêncio, e começar a falar, olha, a intersexualidade existe, é real, e a gente não pode se calar. Pensa, 2% da população mundial é intersexo. E quando é que vocês ouviram falar sobre intersexualidade? Só aqui. E a ABRAE é esse lugar que fala, né, da intersexualidade, que quer tirar a gente da invisibilidade, tornar a realidade cada vez mais palpável. Não é mais uma historinha que vem da mitologia. É uma história encarnada em corpo e alma. É isso. Muito obrigada, Miel, por ter vindo. Realmente estou muito feliz. É, e de estar bem. E